Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos Minutos de Autismo. O assunto deste episódio é autismo com surdez ou deficiência auditiva. Falamos de surdez quando existe uma perda total da audição, a pessoa não ouve nada. E falamos de deficiência auditiva quando existe uma perda parcial da audição. E essa perda parcial pode ser leve, moderada ou grave. E mais uma vez, quem nos guia é a nossa professora britânica Rita Jordan. Também aqui, seguidamente, há confusão nos primeiros anos. A criança com autismo, às vezes, é considerada surda, porque não responde quando chamam seu nome ou quando a mãe fala com ela. Então, chega um dia em que os pais observam que quando mexem com um papel de bala, a criança de repente fica alerta, mesmo sendo um ruído muito fraco. Portanto, o que acontece não é que essa criança autista não ouve, mas que ela não percebe os sinais sociais. E isso se aplica especialmente ao nome. As pessoas com autismo são o único grupo que não reconhece naturalmente o seu nome como uma palavra significativa. Por isso é que temos que ensiná-las a reagir ao próprio nome. Quanto às abordagens utilizadas para crianças surdas ou com deficiência auditiva, elas são, na verdade, muito apropriadas para o autismo. Porém, existe uma diferença. Quando estamos lidando com surdez ou deficiência auditiva, nós entendemos que a questão mais importante é oferecer um meio de comunicação. Por isso, trabalhamos para que a criança entenda formas alternativas de comunicação e tenha acesso a elas. As pessoas com autismo também precisam da mesma coisa, mas isso só não basta, e essa é a grande diferença. Precisamos ensinar-lhes sobre comunicação. Elas não começam a se comunicar automaticamente, mesmo que tenham os meios para isso. Sabemos que isso acontece, por exemplo, com pessoas que falam, mas não são capazes de utilizar a fala como meio de se comunicar. Então, precisamos ensinar-lhes o que é comunicação. E para isso, temos que entender que para se comunicar, a pessoa tem que ter necessidade de comunicação. Existem sistemas que são pretensamente voltados para pessoas com autismo, como por exemplo o PECS. O PECS trabalha com o pressuposto de que podemos criar essa necessidade de comunicação, oferecendo à criança algo que ela possa querer. Ela, então, é ensinada a entregar um símbolo que significa a coisa que ela quer e que, fazendo isso, ela obtém aquilo que o símbolo representa. Alguém mostra, por exemplo, um pedaço de maçã. A criança é ensinada a entregar a imagem de uma maçã e então ganha o pedaço de maçã. Isso parece funcionar bem, exceto quando transferimos esse procedimento para um contexto pragmático e especialmente em culturas diferentes. Certamente, em muitas sociedades, incluindo o Reino Unido, é bem estranho, na prática, pedir coisas que já estão sendo oferecidas. Se alguém lhe oferece alguma coisa, a resposta pragmática correta é dizer sim, por favor, ou não, obrigada. Se alguém lhe oferece um pedaço de maçã e você diz maçã, isso soa estranho. Além disso, o PECS encoraja o uso do inglês americano. Eu quero maçã. Isso, no Reino Unido, seria considerado muito rude. Mas, mesmo dizendo maçã, por favor, na prática, isso soa estranho. Seu interlocutor entenderia que você acha que aquilo não é uma maçã e talvez reagiria dizendo: mas o que você acha que é isso? Eu já estou oferecendo uma maçã. Então, por que você está pedindo maçã? A pessoa vai pensar que você está rejeitando a oferta. Esse procedimento não ajuda a comunicação, só acrescenta mais uma camada de confusão.
Temos que entender o que é apropriado naquela cultura, naquela sociedade e como será interpretado. E temos que ensinar algo que, de fato, ajude a pessoa a manejar a comunicação nos ambientes em que se encontra inserida. O mesmo acontece quando fazemos a criança pedir por coisas que estão ao alcance dela. Já vi isso acontecer muitas vezes, por exemplo, na escola, na hora do lanche. As crianças estão sentadas em círculo, na mesa tem um prato de biscoitos e uma jarra de suco. E as crianças precisam pedir, mostrando um símbolo ou usando um sinal. A professora muitas vezes pensa que está ensinando a criança a se comunicar, mas, em geral, descobrimos o que estamos realmente ensinando quando observamos o que a criança está aprendendo e não o que achamos que estamos ensinando. E nós aprendemos o que a criança está aprendendo ao observar os erros que ela comete. O erro mais comum nessa situação é que a criança não entrega o cartão para pedir um biscoito. Ela simplesmente pega o biscoito porque ele está ali. Aí, a professora pega o biscoito de volta e às vezes tenta tirar da boca da criança se ela já começou a comer e diz: "Não, não, 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 você tem que pedir primeiro." O que é que isso nos diz? Que a criança não precisa pedir o biscoito. O biscoito está bem ali. O que estamos ensinando nesse caso é como se comportar com educação, o que é algo que deve ser ensinado. Estamos ensinando a esperar a vez, a pedir as coisas e não simplesmente pegar. Enfim, como ser uma pessoa educada. Não quer dizer que não seja válido, porém, isso não é ensinar sobre comunicação. Se quisermos que criança com autismo entenda a ideia de comunicação, ela deve precisar pedir o biscoito. Ou seja, nós temos que ter o controle sobre o biscoito e ela não pode consegui-lo a menos que peça. Outra maneira de lidar com isso é oferecer uma escolha. Você lhe oferece um biscoito e um pedaço de maçã. E você não saberá qual dos dois lhe dar até que ela diga o que escolheu. Portanto, é preciso planejar as coisas de tal maneira que a criança tenha que pedir, porque é assim que ela vai entender a ideia de comunicação. Um elemento-chave da ideia de comunicação é que é preciso haver um parceiro comunicativo, porque muitas crianças com autismo não se dão conta disso. Elas aprendem um ritual a cumprir, como entregar um cartão ou dizer alguma coisa, mas podem falar para uma sala vazia, largar o cartão em qualquer lugar ou entregar o cartão sem saber o que estão fazendo. Elas precisam se dar conta de que é necessário que haja alguém para receber o cartão ou para ouvir o que estão dizendo. Até aqui, a professora Rita e os seus preciosos ensinamentos. Com este episódio, encerramos então a temporada sobre as comorbidades no TEA. E na próxima temporada, vamos ter o privilégio de conhecer outra grande especialista em autismo, a professora Hilde de Klerk, da Bélgica. Ela vai nos falar sobre como ensinar comportamentos e habilidades de trabalho a pessoas com autismo. Vai ser muito interessante. Não perca. Aguardo você lá. Fique bem.